Eu acredito que Denis Abraão é a bola da vez dentro do Grêmio. Por quê? Porque eu acho que agora que trocou o treinador, né, que era o grande alvo da torcida, e com razão, né, diga-se de passagem, tá sobrando para ele. E também, na minha opinião, com razão. Eu até lembro que no começo da era Denis Abraão, quando ele chegou, obviamente todo mundo deu uma carta branca para ele, né, uma carta de confiança, digamos assim. Eu mesmo falei, poxa, corajoso, chegou num momento difícil, tá bem intencionado, vamos apoiar, tudo mais. E mesmo assim, lá no início, eu já tive algumas impressões um pouco estranhas dele, assim. Eu até cheguei a comentar aqui nas redes sociais. Cara, me pareceu uma bravata meio barata, me pareceu meio coach, assim, sabe? Uma coisa meio. Tudo bem, para aquele momento de desespero, de barca afundando, até fazia um sentido, mas eu achei, assim, sabe, um modus operandi ali meio anos 90 no sentido pejorativo da frase mesmo, no sentido mais amador dos anos 90, sabe? Não no sentido de um Grêmio vitorioso daquela década. É, enfim, fiz algumas pontuações sutis assim e muita gente meio que rebatia, meio que defendia, gostava do Denis, do cabelo no peito, daquela coisa toda. Agora eu acho que essa maré virou um pouco. Eu acho que o Denis começou a se perder na própria língua, né, a se atrapalhar, muita bravata e pouca ação, pouca atitude, pouco resultado. Eu acho que a maré virou contra ele. Eu acho que tem muito mais gremista desconfiado ou até irritado e etc. do que ainda confiante, empolgado com o Denis Abraão. E como eu disse, saindo a figura do Mancini, que era o grande alvo, eu acho que esse alvo agora está colado nas costas dele. E na minha opinião, ele é a bola da vez. É o cara que, talvez até mesmo junto com o Serri e com mais gente, é o cara que talvez deva bailar numa primeira turbulência do Grêmio, que já pode ser ali na frente, no Grenal e na Copa do Brasil, contra o forte time do Mirassol. Mirassol que, lembrem-se, ficou em terceiro no ano passado no Paulistão, né? Acho que foi ano passado que ele ficou em terceiro, na frente do Santos, por exemplo, ganhou do Santos, estava no mesmo grupo do Santos. É, e esse ano está incomodando de novo, já tocou 3 no Bragantino, é um timezinho bem xarope lá de São Paulo, jogo único em São Paulo, então essa turbulência aí é muito possível, ou até depois, no próprio Brasileirão já, mas eu acho que ele pode bailar. E eu anotei umas coisas aqui da coletiva que ele deu depois do jogo em Frederico Westphalen, que assim, eu chego à conclusão, a partir desses tópicos aqui, que ele está se contradizendo, dois, ele está perdido, né? Acho que uma coisa conversa com a outra, ele está se contradizendo porque ele está perdido, ele não está entendendo o que está acontecendo, o que ele está falando, nem ele acredita talvez no que ele esteja falando. É... E outra, cara, que daí é uma opinião minha, que ele não entende realmente de futebol, como a gente sempre vem falando aqui, como a gente vem desconfiando há tempos, né? Parece que ele não entende, porque se ele diz assim, isso aqui tem um motor, tem 4 pneus, tem portas, tem volante, tem não sei o quê. O que é isso aqui então, Denis? É uma bicicleta. Não, cara, é um carro, sabe? Ele fala as coisas, ele fala umas coisas que eu concordo e a conclusão dele é totalmente diferente, né? Então eu vou tentar explicar para vocês essas conclusões, né, a que eu cheguei ouvindo o Denis em mais uma coletiva dele um pouco assustadora, né, preocupante para dizer o mínimo. Primeiro assim, uma coisa que eu consigo provar com as próprias falas dele é que em algum nível ele mesmo concorda que o time do Grêmio é fraco. Porque, claro, que daí ele vem com a bravata de que o time é suficiente, de que o time é bom, de que ele confia, de que estamos prontos sim para uma Série B, né? Ele fala um monte de coisa, mas ao mesmo tempo ele diz que tem que fazer mais com menos, e eu vou falar disso de novo, mais um pouquinho aqui. O que é com menos? É menos, no mínimo, em quantidade. No mínimo, ele admite que está escasso o elenco em quantidade. E isso é um déficit importante, né? Não adianta tu ter 11 jogadores bons e só uma temporada grande, né? Como eu disse no outro vídeo, aí tu vai jogar contra o Cruzeiro com o lateral direito sub-12, aí tu vai pegar o Vasco com um volante na zaga, sabe? Então assim, se ele mesmo diz que fazer mais com menos, esse com menos ele admite que o Grêmio tem insuficiências importantes. E talvez até de qualidade ele admita. Mas aqui para deixar a conta dele no mínimo aqui, né, do que a gente pode concluir, no mínimo em quantidade.
E o pior que ele falou nesse sentido, eu acho, na coletiva, foi logo no começo que ele está elogiando o treinador, né, o tal do Cezinha lá, que treinou o time de ontem, e ele elogia o cara e tal, mas assim, em dado momento ele fala, mas hoje ele pegou uma barca complicada hoje. Pegou uma barca complicada hoje. Aí até o repórter seguinte, né, depois que ele dá essa resposta, fala, Denis, a barca era complicada, mas é a barca que o Grêmio tem, né? Sim, tinha alguns desfalques em Porto Alegre, é verdade, né? Uma meia dúzia de jogadores ali não viajou. Mas, cara, é isso. É isso que o Grêmio vai enfrentar durante o ano. É isso que vai acontecer. Vai ter sempre meia dúzia que não vão jogar. Sempre vai ter 2 suspensos, 3 lesionados e por aí vai. Sempre vai acontecer isso. Não adianta tu ter 3 zagueiros. Tem 3, tu tem 2. E olha lá. Quando vira e mexe ali, quando tu vê, tu tem 1. Sabe? Então, assim, isso aqui é muito grave, cara. É muito grave. Ele chega a admitir que a barca que o Cezinha pegou hoje era complicada. É a barca que tu montou, Denis Abraão. É a barca do Grêmio. Essa gurizada toda, repito, já falei em outros momentos também, essa gurizada toda não é porque agora resolvemos apostar nos jovens, é porque não tem quem colocar. E tem muito jovem que está entrando aí que certamente não está pronto. Talvez o Elias esteja, talvez tenha mais um ou outro, mas tem todo o resto que vem a reboque ali, que é porque o Grêmio não tem elenco. E o próprio, de certa forma, o próprio Denis chega a admitir que pensa nisso também. Se a barca era tão complicada assim, ninguém está falando que o Cezinha pegou a transição desfalcada, pegou a transição sem seus principais jogadores porque estavam no profissional. Não, ele pegou o time principal com meia dúzia de desfalques, é a vida. E o Denis Abraão chamou essa vida de barca complicada. Depois não adianta querer dizer que o time é suficiente, que nós estamos preparados para a Série B, porque tu mesmo que está admitindo que não. Então isso é muito preocupante, cara, é muito preocupante. E aí depois que ele fala tudo isso da barca complicada, do não sei o quê, ele diz assim, nosso elenco é esse, né? É o que podemos ter no momento. Não, cara, não é o que podemos ter no momento. Olha o tamanho do Grêmio, a estrutura, o quadro social. O Grêmio pode ficar devendo, o Grêmio tem crédito na praça para ficar devendo. E se tiver que ficar devendo para subir, fiquem devendo. A nossa folha salarial é de 10 milhões, era 15, agora caiu para uns 10 mais ou menos. Não é porque a gente tem um grande time na mão, é porque vocês são incompetentes. E aí, claro, falando de principalmente período pré-Denis, né? É incompetência. Vocês pagaram fortunas por jogadores ruins, achando que pagando 300 mil para um cara que vale 100, ele vai jogar 3 vezes melhor. E também porque inflaram esse grupo. Tipo, a maioria desses caras nem tá jogando mais, ou nem é titular. Sabe? Então assim, cara, tem que subir, nós não estamos falando de um ano qualquer. Esse discursinho de austeridade, de é o que podemos fazer no momento, colava em 2015. Para organizar, para respirar nas finanças. Nesse ano não cola, cara, nesse ano é all-in. Só de televisão, se o Grêmio não subir, perde no próximo ano mais 70 milhões de reais. Só de televisão. Fora quadro social, lojinha, institucional e um monte de coisa que vem, né, na carona de um time rebaixado, de um time da Série B, institucionalmente, etc, etc. Sabe? Então, assim, caro é não subir, velho. Se tu mesmo, Denis Abraão, concorda que nós temos menos, que a barca é complicada, então tem que coçar o bolso. Tem que fazer uma barca melhor, uma barca suficiente para subir. O Roger não é mágico. Não é mágico, tem que subir. Os caras não entenderam ainda que foram rebaixados, cara. Estão brincando com o Grêmio. Foi rebaixado. É o pior ano da história do Grêmio. É grave, é crise, é revolução armada. Não é festinha dos brothers, confraria dos amigos do Romildo. Acabou essa palhaçada, velho. Tem que cair essa ficha desses... Não vou nem dizer, cara, mas assim, é impressionante, sabe? E aqui tem uma outra frase do... Já vou voltar nisso para finalizar, mas só um parênteses aqui, né? Tem uma frase do Denis também que ele fala que não tem qualquer tipo de vaidade. Eu tenho cada vez mais desconfiança dessa frase aqui, né? Por algumas atitudes dele que a gente vê, algumas falas aí, mas enfim, não vou entrar nessa miudeza. Mas logo depois que ele diz que não tem nenhum tipo de vaidade, ele fala: meu cargo eu sei que é muito invejado por alguns.
se é um cargo tão invejado, como é que tu não tem nenhum tipo de vaidade? Tu admite que é um cargo invejado, então tu, né, não tem nenhum orgulho de estar nesse cargo, nenhuma honra. E aí ele fala ao mesmo tempo que teve que ter coragem para pegar esse rojão, não sei o que. Tá, mas só um pouquinho, é um cargo invejado ou é uma bucha? É um rojão que tu pegou? É meio contraditório também, sabe, cara? Mas o que me chama a atenção nesse meu cargo é muito invejado que ele fala, é porque tem uma entrelinha aqui. É que ele dá a entender que ele recebe críticas, talvez, porque alguns invejam a posição dele. E o que isso significa? Que ele não faz meia-culpa, que ele não entende os erros, que eles continuam na batidinha do ano passado, de não ver onde estão errando, de achar que estão criticando porque são opositores políticos, porque são invejosos, porque são não sei o quê, sabe? Em nenhum momento ele passa pela cabeça dele que estão criticando porque eles estão errados, porque o grupo é insuficiente. Então isso para mim é muito preocupante. E aí para voltar com esse fazer mais com menos, que ele vive repetindo, né, cara? Ele fala, o que é fazer mais com menos? Ele explica, é trabalhar mais, é se empenhar mais, se sacrificar mais, treinar muito mais. Aí o treinar muito mais, ele até coloca um muito ali na frase, dando a entender que talvez não estivesse treinando o suficiente antes, né? Com o técnico Mancini, que era o amor da vida dele. Veja só que ironia. Mas enfim, ele reforça muito essa questão do trabalhar mais. Cara, não é assim, não é mágica, não é varinha mágica. Não é assim. Aliás, ano passado esse discursinho era o mesmo na reta final, quando o Denis entra com o Mancini, e não funcionou. Não funcionou. Esse é um pensamento mágico. Não, é o seguinte, ó, o time é ruim, é insuficiente, é a mesma bosta que caiu ano passado, piorada, né, tecnicamente e quantitativamente. Mas agora nós vamos trabalhar mais, nós vamos nos empenhar mais, assim, ó. Eu vou fazer assim e os caras vão se empenhar mais e vai dar tudo certo. Cara, isso aqui se qualquer CEO de uma empresa, qualquer dirigente de uma empresa séria, de uma empresa grande, né, os resultados começam a cair e ele fala assim, não, nós vamos fazer mais com menos, nós não vamos mudar nada, é isso aí mesmo, só que agora a gente vai se empenhar mais, vai dar tudo certo. Meu, o cara é demitido em 2 dias. Só no Grêmio essas bravatas aí continuam reverberando e esse folclore, e essa, sabe, cara? Não tem mágica, não tem papinho, cara. Não tem pensamento mágico aqui, é lógica. É construir um time suficiente para subir com tranquilidade, acabou. O resto sabe, é loucura, para dizer o mínimo. Tô dizendo para vocês, e tomara que isso aconteça, né, porque esse núcleo, esse departamento de futebol do Grêmio é uma vergonha, cara, uma vergonha. O profissionalismo beira ao zero ali, é tudo conversa de boteco, dá essa impressão, sabe? Então anotem, a próxima turbulência forte que der, anotem e tomara, diga-se de passagem, tomara, cabeças devem rolar do futebol do Grêmio. E sim, com razão, com justiça, porque são a bola da vez. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.